Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Lembrando que esta palavra Êxodo significa saída. Capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Preste bem atenção. Depois, se você ler o capítulo 3 de Êxodo e o começo do capítulo 4, você vai ver que Deus, ele havia escolhido e chamado Moisés para uma missão. Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. E que propósito era esse? De fazê-lo libertador do povo de Israel. E a missão de Moisés seria de descer ao Egito, de enfrentar Faraó, de falar com o Faraó e tirar o povo de Israel do Egito. Mas, como nós acabamos de ler, no versículo 10, depois que Deus se revelou para Moisés, depois que Deus falou com Moisés do que se tratava, ou seja, Deus ele passou a missão para Moisés, Moisés ele começou a dar desculpas para Deus, dizendo que ele não era eloquente, ou seja, que ele não sabia falar corretamente. E quando ele diz que ele era pesado de boca e pesado de língua, Moisés está querendo dizer para Deus que ele era gago, e devido a isso, ele não iria conseguir falar com Faraó, que ele não iria conseguir cumprir aquela missão que Deus estava dando para ele. Será que de repente isso não tem acontecido com você? Será que de repente Deus, ele não tem te chamado para algo? Será que de repente Deus, ele não quer colocar algo na sua mão? Ele tem posto algo diante de você e você fica dando desculpas para Deus, dizendo que você não é capaz de cumprir essa missão, essa tarefa? Às vezes é no trabalho, no serviço. Deus ele tem um propósito de promover a pessoa naquele serviço, de levantá-la naquela empresa. Só que a pessoa, ela começa a dar desculpas para Deus. Vem oportunidades para ela, as oportunidades surgem, mas ela diz: eu não sou capaz de exercitar essa função, de exercer esse cargo, isso, aquilo, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo, enfim. Então a pessoa, ela está assim como Moisés, sabe? Ela está dando desculpas para Deus. Ou às vezes, que nem Moisés olhou ali aquele empecilho dizendo que ele era gago e que isso não deixaria ele realizar ali o propósito, a missão que Deus tinha para ele. Às vezes a pessoa, ela olha, vamos dizer assim, para alguma deficiência dela, algum empecilho dela, e ela começa a olhar para esse empecilho e através disso ela começa a criar, elaborar desculpas para Deus, mas na realidade é porque infelizmente naquele primeiro momento ela não quer cumprir a missão que Deus tem para ela. Às vezes é nos estudos, Deus fala para a pessoa estudar, para ela fazer um curso, para ela fazer uma faculdade,
e ela se acha incapaz daquilo, de fazer aquilo, assim como Moisés. Na realidade, ele estava se sentindo incapaz de realizar aquela tarefa, aquela missão. Continuando, o versículo 11 diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então aqui Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu serei com a tua boca, eu vou te ensinar o que você deve fazer, o que você deve falar. Em outras palavras, Moisés, eu vou te capacitar. Ainda que você diga: poxa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como que vai ser? Se é Deus que está te chamando, fique em paz, porque o próprio Deus, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar e você vai cumprir a missão que Deus tem separado para você. A missão que Deus tem para você, você vai cumprir. Deus, ele vai te orientar, vai te ensinar. Continuando, versículo 13, ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ou seja, Moisés aqui, ele estava querendo passar a responsabilidade que Deus estava dando para ele, para outra pessoa, assim, envia outro, menos a mim, eu não. Enfim, ele não queria descer. Na realidade, quando ele estava dizendo que era eloquente, que ele era gago, aquilo eram desculpas para ele não descer ao Egito, ou seja, não cumprir a missão. Continuando a leitura, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então aqui Deus, ele trouxe, vamos dizer assim, a solução para Moisés. Mas só para a gente encerrar, Deus aqui mais uma vez está dizendo: Moisés, eu vou ensinar para você, para Arão, o que vocês devem fazer. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: Moisés, você não vai descer para o Egito sozinho, não, porque eu serei contigo, eu estarei ali com você. Então, meu querido e minha querida, se Deus, ele te chamou para fazer algo, quando você for fazer, você não estará sozinho, não estará sozinha, mas o Todo-Poderoso,
Ele estará contigo nesta missão que Ele designou para você. E nós sabemos que de fato e de verdade, Moisés ele desceu para o Egito, Moisés foi usado por Deus e Deus, através da vida de Moisés, Deus libertou o povo de Israel, ou seja, a missão ela foi cumprida. E da mesma forma que Moisés, ele cumpriu a missão e Deus ele realizou na vida de Moisés o propósito que ele tinha. Se você crê e se você abraçar aquilo que Deus tem colocado diante de você, Deus ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Então não dê desculpas para Deus e realize aquilo que Deus ele tem separado para você. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Forte abraço. Fique na paz.